Olá, pessoal. Bom dia. Começando aí nossa quarta-feira com a última live do ano que eu e a Thaís vamos fazer para falar um pouquinho sobre, fazer um resumão, na verdade, né, dos top 5 aí, da educação consciente. A Thaís já entrou. Vou esperar ela me chamar para eu autorizá-la. Vamos lá. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Me chama, Thaís. Aí a gente vai fechar então esse ano com chave de ouro, né? A gente vai falar dos top 5 aí da educação positiva, fazer um resumão de tudo que a gente vem falando aí nas nossas lives, de algumas coisas que a gente fala no curso. E é importante, né? Porque a gente precisa ter... Oi, oi! A gente precisa ter... Tudo bem, Larice? Peraí que eu tô aceitando. Oi, Kelly. Bom dia. A Thaís está conectando aí. Oi, oi, Thaís. Bom dia. Oi, tá Tudo conseguindo me ver bem? Sim, tá um pouquinho escuro, mas tá tranquilo, dá pra te ver. É, aqui pra mim também tá escuro. Tá nublado por aí ou não? Não, Não. hoje não. Oi, Sabrina, bom dia. Eu acho que é do Instagram mesmo, sabe? Uhum. Tranquilo, mas tá dando pra te ver sem problemas nenhum. Tava falando, né, então, aqui que hoje a gente vai fechar o nosso ano aí de lives, né, com chave de Isso. ouro, para a gente falar um pouquinho sobre as top 5 da educação positiva. A gente estava conversando, né, eu e ela, que a gente queria fazer alguma coisa para encerrar esse ano, né, de parceria, que foi super legal entre nós e tal. E aí a gente estava pensando num tema, né? E aí de repente veio, né, Thaís? Top 5. Vamos falar, porque tem É, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então a gente falou, vamos tentar resumir nas principais que sustentam a educação positiva, né? Para a gente poder dar uma base para quem está começando ou para quem já está nesse caminho e quer continuar. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. E a gente achou legal, né? Top 5. Falar sobre isso. E aí, gente, quem tá aqui com a gente agora, que já tá nessa empreitada aí, até a Kelly que tá aqui, né? Ela colocou lá, compartilhou, né, a nossa live, e aí ela falou, aham. vai ser a prova final? Aí eu falei, você tá preparada? Né? Verdade. Que ano, né, Amandinha? Foi um ano bem atípico para todo mundo, né? A Amanda comentou aqui que ano arrasaram, obrigada. É, a gente viveu situações bastante desafiadoras, né? Em todos os sentidos, acho que pessoal, profissional. Foi um ano que, nossa, acho que nunca ninguém imaginou viver, né? E eu acho que todo mundo de alguma forma se reinventou. Acho que nós, enquanto pais, e pessoas, cuidadores, né, que têm contato com criança, também precisou assim reinventar, né, tirar da cartola, né, da manga, cartas da manga aí para poder dar conta de tudo, né, porque a gente não dá conta de tudo. Então, realmente foi um ano bem atípico e acho que sim, a gente arrasou, porque diante de tudo isso, a gente conseguiu lançar um curso, né? A Thaís, ainda mais do que um, fez um outro workshop com a Dani, né? Que também foi muito legal, de comunicação não violenta. Comunicação. Então, eu acho que esses momentos a gente precisa também sempre olhar o lado positivo das coisas, né? O quanto a gente se supera, né? A cada coisa que a gente quer fazer e muitas vezes a gente não olha para isso, né? E até falando um pouquinho já, entrando nessas top 5 que a gente nem colocou nisso, mas me veio na cabeça agora, esse é um ponto importante da educação positiva, né? É a gente olhar as pequenas conquistas,
os pequenos avanços e não querer só o resultado final, né, Thaís? Eu comecei a falar e nem deixei você falar. Eu desembeço aqui e vou falando, né? Acho que isso é importante. Sim, bom, vou dar bom dia, né, aqui Nem para deixei. você, para Kelly, Amanda, Sabrina, todo mundo que está aqui com a gente. Realmente esse ano foi bem desafiador para a gente em vários sentidos. Nós precisamos nos reinventar de várias formas, Uhum, né, na educação das crianças, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, relação também com a nossa família, os nossos pais também. Né? Foi um ano que também mudou muito a nossa vida profissional, porque a gente passou do presencial para o virtual praticamente que 100% nas nossas relações, né? Foram se fortalecendo no virtual. uhum. E se tem uma coisa que a educação positiva nos ensina realmente é a focar nos pontos positivos, né, nas nossas conquistas, E nas é, soluções. nas soluções para os problemas, exatamente, né, no respeito, nas conexões entre as pessoas, entre pais e filhos. Então, foi um ano para mim, e acredito que para você também, de muito aprendizado, de muito crescimento, de muitas conexões, trocas, né, Sim. partilhas valiosas. Então, apesar de tudo, né, que aconteceu e eu acredito que o saldo tem sido bastante positivo só de a gente poder espalhar essa mensagem e ver que o que a gente tem trazido tem tocado tantas mães, pais, educadores, que tem feito a diferença na vida de tanta gente. Uhum. Recebemos sempre muitos feedbacks positivos que nos Sim. motivam ainda mais, que nos encorajam, né, a seguir, a trazer cada vez mais informação, conteúdo, apoio, acolhimento. Uhum. E eu estou muito feliz que a gente possa estar fechando aqui esse ano com chave de ouro. No próximo ano traremos muito mais coisas, né? Quero aproveitar também aqui para falar que quem não está com a gente lá no Jornada Consciente, no nosso canal gratuito, corre para lá, porque nós vamos hoje deixar lá para vocês de presente um resumão dessa live com, né, os 5 pontos que eu e a Tabata achamos que são os mais importantes quando vocês escolhem iniciar nesse caminho, nessa jornada. Então, quem não faz parte ainda, vai no link da bio da Tabata, no meu link da bio, se inscreva no canal, é gratuito e a gente está sempre compartilhando lá conteúdos exclusivos e de muito valor, feito com muito carinho para vocês. Vamos E a lá, então? Thaís, eu tô vendo umas pessoas novas entrando aqui, e acho que é legal falar um pouquinho, né, rapidamente, como a gente se conheceu num curso, né, online, do Instituto de Apoio, né, que a gente fez em Criação e Consultoria Consciente, e aí a gente já se identificou e começou a conversar, fizemos uma live juntas, e a partir daí foi surgindo ideias, e aí a gente criou esse canal que a Thaís acabou de falar lá no Telegram, né, que chama Jornada Consciente. E a partir daí surgiu também o nosso curso, né, que esse ano nós fizemos 2 turmas. Então a gente está muito feliz com essa parceria. Eu acho que a gente se identifica bastante com os pensamentos, além dos propósitos, dos objetivos profissionais, e isso é muito legal, faz muita diferença. Né? Então, projetos novos virão para o ano que vem, e a gente espera que vocês estejam conosco. Então, se você se sentir chamado, vai participar com a gente lá do nosso canal, né? Tem um link na minha bio, na bio da Thaís, é gratuito e a gente está sempre compartilhando lá coisas exclusivas com vocês, tá? E aí, vamos começar então, finalmente, né? Os Vamos top lá. 5 aí da educação consciente.
Gente, é difícil, né? Não é fácil a gente pensar em 5 coisas principais que envolvem a educação consciente, porque ela é muito ampla e tem muitas coisas que são importantes, mas a gente tentou priorizar aqui questões primordiais que sem elas, digamos assim, não existe a educação positiva e nem consciente, tá bom? Então, eu acho que a primeira delas, eu e a Thaís fala muito sobre isso, a gente está sempre reafirmando isso, porque de fato é muito importante, é ter claro para você e para sua família, né, qual é a sua intenção ao educar seu filho. O que você espera para o seu filho? É mais do que querer que ele seja feliz. Vai além disso, né? É ter claro qual é a mensagem que você quer que as suas atitudes, as suas falas, os seus exemplos passem, transmitam para o seu filho. Porque é a partir dessa intenção, dessa clareza, que você vai conseguir seguir os caminhos que você busca. Então, por exemplo, se para você, você tem claro que você quer respeitar seu filho, que você quer dar limites de uma maneira gentil e firme, que é o que a disciplina positiva prega, você vai começar a ir em busca desse conteúdo, né, a seguir pessoas que falem sobre isso. Se você, de repente, acredita que é legal o cantinho do pensamento, que, de repente, castigar de vez em quando é importante, você vai em busca de pessoas que falem sobre isso, né? Então, a partir daí é que você vai conseguir saber para que caminho você vai seguir, né? Então, ter clareza sobre isso é um ponto fundamental. E aí, quem está aqui com a gente tem clareza sobre a intenção? Já pensou sobre isso? Porque muitas vezes a gente só sai, né? Fazendo. E nem pensa, na verdade, o que o meu comportamento está influenciando no meu filho, o que minha fala está influenciando. E acho que muito além disso também é a questão da coerência entre o que eu falo e o que eu faço, né? Isso é muito importante. Sim, e uma coisa que a gente também reforçou ao longo desse ano e que é importante a gente falar é que, além de vocês pensarem na mensagem que vocês querem transmitir para os filhos de vocês, é pensar qual adulto você quer educar, né? Quer deixar aí para o mundo. Né? Quais são as habilidades que você deseja que o seu filho tenha? Hoje eu até coloquei nos meus stories que a gente precisa pensar em preparar as crianças para a vida e não a vida para as crianças, porque os desafios, os altos e baixos, sofrimento, frustrações, eles vão existir, não tem como querer poupar, até tem, como, né, fazer tudo, criar uma bolha ao redor da criança, mas aí é sempre pensar mesmo na intenção ao educar, né? Qual a criança, o adulto que você quer aí que vá para o mundo, que vá conviver, né, na sociedade com outras pessoas. Então, tudo que eu e a Tabata falamos aqui ao longo desse ano tem relação com isso. Pensar na mensagem que você quer deixar para o seu filho e em prepará-lo para a vida, né? Para esse mundo que está aí em constante mudança e a gente nem sabe ainda o que virá, né? Então, é imprescindível a gente pensar nisso, em prepará-los, em abastecê-los de recursos e ferramentas para que eles consigam lidar com sabedoria, buscar soluções, respeitar o próximo, ter empatia. Tudo isso depende da sua intenção ao educar. E isso que você está falando, Thaís, é tão importante porque acho que há 2 ou 3 semanas atrás, eu comecei 2 processos de consultoria, né, com pais, e eu conversei bastante com eles a respeito disso, né, sobre a intenção deles ao educar essas crianças, porque quando chega, né, pra gente, acho que para você também chega dessa forma, os pais estão muito
cansados, e às vezes até desesperados, porque eles querem ajudar, né? Quando eles nos procuram, eles já estão com essa ideia de eu preciso ajudar, eu preciso fazer diferente, mas eu não sei o quê, não sei por onde começar, né? Então eles chegam todos, ai, fugiu a palavra, ansiosos, né? Falando muito, falando do comportamento das crianças, e aí a gente vai conversando, eles vão se acalmando um pouquinho, e aí quando a gente começa a falar sobre, mas qual é a sua intenção, qual é a mensagem que você quer passar para o seu filho fazendo isso, o que está por trás quando você faz isso, o que você acha que seu filho entende quando você age dessa maneira, né? Eles param e pensam, nossa, eu não tinha olhado por esse ângulo, né? Então, é legal a gente pensar sobre isso, porque precisamos olhar mais para nós do que antes olhar para os nossos filhos, né? Então não tem como. E até um outro ponto, né, que a gente até anotou aqui, que é a questão da autoeducação, né? Não adianta a gente querer só educar o nosso filho sem nos autoeducar. Né? Isso faz parte do processo da educação do nosso filho. Não adianta a gente querer que ele seja uma pessoa melhor se a gente não melhorar também como pessoa, como pai para eles, como pais, né, para eles. Então, de fato, isso é muito, muito, muito importante, né? Sim, mas eu vejo que é porque durante muitos anos o foco dos adultos foi sempre olhar para o comportamento da criança, né? Ter estratégias para fazer a criança se comportar bem. Eu acho que por muito tempo a criança foi vista como um problema, né? Sim, sim, e o tempo todo olhava-se para como eu vou fazer para obter o comportamento que eu espero, para obter da criança aquilo que eu preciso que ela faça, independente das necessidades que ela tenha, independente do ponto de vista dela. Então, a gente cresceu com exemplos de sobra, né? De como ser autoritário, de como manipular o comportamento para a criança fazer o que a gente quiser, com foco sempre em fazer a criança deixar de ser criança para ser um mini adulto, né? Porque por muito tempo, e agora que cada vez mais pessoas têm falado sobre isso, que criança precisa ser criança, que o comportamento natural da criança é de movimento, é de exploração, é de curiosidade, e que isso é natural e deve ser estimulado e deve ser nutrido na criança, né? Essa essência dela para que ela se desenvolva como um ser integral. Então, agora isso está mudando, graças a Deus, mas por muito tempo, né, isso não era o normal, o comum para a gente. Por isso que o nosso terceiro ponto aí, né, é a questão do autoconhecimento e da autoeducação. Porque a gente precisa se olhar, entender nossas crenças, que foi algo que a gente trabalhou muito lá no nosso workshop, né, Despertando a Consciência, e buscar essa autoeducação se a gente quer fazer diferente. Né? Se a gente quer fazer diferente, a gente precisa conhecer outros recursos e fazer essa escolha, né, Tabata? Porque sempre é uma questão de escolha. Sim. E quando a gente escolhe uma coisa, a gente precisa abrir mão de outra. Né? Não tem como, né? Na verdade, desde a hora que a gente acorda, a gente está fazendo escolhas e a gente nem se dá conta disso, né? Se eu vou escovar os dentes ou não, se eu vou usar tal pasta ou não, são escolhas, né? E faz parte mesmo desse processo. E acho que é importante falar dessa questão do autoconhecimento, porque a gente age totalmente no automático, né? Totalmente no piloto automático. Então, se a gente quer sair desse padrão de agir no impulso, a gente precisa se conhecer,
para poder cuidar do outro, né? Senão a gente vai estar transferindo para o outro questões que são nossas. E isso não é justo, né? A gente vai projetar no outro dificuldades que são nossas. E no outro, quando eu falo no outro, é principalmente no nosso filho, que é uma das pessoas que a gente mais ama nesse mundo, né? Então, é injusto com ele, porque a gente já falou aqui, né, tantas e tantas vezes, que as necessidades básicas do ser humano é ser aceito, é se sentir importante, é se sentir amado. Então, ele vai fazer de tudo para que isso aconteça, né? Para nos agradar. Então, a gente vai estar distanciando ele dele mesmo só para que ele se sinta mais próximo da gente. Isso não é justo. Isso não é justo. E se você for entrar mesmo a fundo no seu autoconhecimento, né? Seja da forma que você se sentir mais confortável, se for através de uma terapia, se for através de um curso de coaching, sei lá, através do que você se sentir bem, você vai ver o quanto você age com base naquilo que é importante para você, sem olhar as necessidades do outro, né? Então, o autoconhecimento tem muito a ver com a autoeducação, justamente por isso, porque a partir do momento que você entende o que é seu, você coloca ali uma barreira, tá? Isso é meu, eu preciso trabalhar isso em mim, e você dá a liberdade para que seu filho seja quem ele realmente é. Você começa a olhar para ele com outros olhos, a aceitá-lo do jeitinho que ele é, né? Porque ninguém é perfeito. Você desmistifica aquela coisa do filho ideal, da mãe ideal, porque isso não existe. Nós falamos também bastante sobre essa questão, né? Da perfeição dentro da maternidade, da idealização. Isso não existe, não existe mãe perfeita, né? Existe a mãe que você precisa ser para o seu filho e ponto final, né? Então, quando a gente olha para essas duas coisas, elas andam de mão dadas e são base essencial para uma educação positiva e principalmente consciente, né? Porque quando a gente fala em educação consciente, é justamente disso que a gente está falando, né? Você estar consciente daquilo que você é, de quem você é, dos seus limites, das suas dificuldades e como que isso age no seu dia a dia, né? Como que isso atua nas suas ações do dia a dia, principalmente com seu filho, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Sim, porque quando a gente se conhece, a gente pega para nós a responsabilidade daquilo que a gente sente, né? E para de ficar culpando o outro, culpando a criança pela nossa irritação, pela nossa impaciência, por um incômodo que determinada situação nos causa, né? Porque a gente costuma levar para o lado pessoal, né? Eu tô nervoso porque essa criança não para de chorar. Eu tô irritada porque a culpa é dele, que não para de mexer no que eu já pedi para ele não fazer. E aí, quando a gente trabalha esse autoconhecimento e essa autoeducação, vem aí também a questão da autorresponsabilidade, né, Tabata? Que a gente começa a entender que aquilo é nosso, que cuidar disso é nossa responsabilidade, que os nossos sentimentos não são causados pelo outro, né? Pode até ser um gatilho o que a criança faz, mas a responsabilidade pelo que a gente sente é nossa. Então, uma coisa, ela vai casando com a outra, né? Vai se costurando ali para que a gente consiga ter essa consciência de quem a gente é, daquilo que nos causa desconforto, daquilo que nos desafia, né? Para aprender a lidar melhor com esses momentos e não culpar a criança, não colocar nas costas dela um peso que não é dela, que é nosso, que vem das nossas crenças, da nossa criação, dos nossos valores, né, daquilo que a gente acredita e não tem a ver com quem a criança é ou com o que ela faz, né? Tem a ver com a gente, a nossa história. E não a gente está falando aqui
e parece que é lindo, né? Assim, não é fácil, né? Esse processo de autoconhecimento, de autoeducação, é um processo que exige bastante esforço da nossa parte, e até a abertura, né? Porque eu, como psicóloga, percebo muito isso, né? Nos atendimentos e tal, que às vezes a pessoa chega. Com uma dificuldade, mas no meio do caminho ela desiste, né? Porque é um tal de entrar em contato com dores que eu entendo que talvez a pessoa ainda não esteja preparada para aquilo, né? Ela não tenha amadurecido ainda as ideias para estar querendo entrar em contato com aquilo. Então, tudo bem, a gente precisa respeitar esses momentos, mas ao mesmo tempo, né, que a gente entra em contato com aquilo e a gente se permite entender essas dores, essas angústias, essas aflições, é um caminho que não tem mais volta, entendeu? Você vai se conhecendo cada vez mais e isso vai fluindo cada vez mais. E eu falo isso por mim mesma, sabe, gente? Por experiência própria de estar falando aqui hoje de um jeito mais fluido, de um jeito mais tranquilo, descontraído. Se vocês me vissem há um tempo atrás, nossa, eu não era assim, entendeu? Mas por que que eu não era assim? Justamente, né, por causa da criação, por causa das minhas crenças, que eu ainda trabalho muito, né, porque tudo bem falar aqui é fácil, de repente talvez num público cara a cara seja diferente, né, apesar de eu já ter tido essa experiência, mas isso é muito importante, né, a gente se permitir entrar em contato com a gente mesma, porque isso é importante não só para o relacionamento com os nossos filhos, mas com qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha, né? Porque a Thaís tocou num assunto extremamente importante. A gente culpa muito os outros por aquilo que a gente sente, né? Principalmente os nossos filhos. Pô, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansada, aí chego em casa, ele ainda faz birra, pelo amor de Deus, ele não me entende, socorro, socorro, ele me irrita. Ele não te entende mesmo, ele é uma criança, né? Ele só quer a sua atenção, ele só quer você, que você esteja ali com ele, né? Então, quando você sabe que aquilo ali já te cansa, que aquilo ali já te irrita, você já consegue ter estratégias diferentes para lidar com aquela situação. Então você sabe, você consegue identificar, pô, hoje eu tô irritada, então hoje eu vou chegar em casa, o que que eu preciso fazer? Porque meu filho vai me solicitar, ele vai me querer, o que que eu posso fazer? Então você já vai tomando consciência disso e já vai se programando de alguma forma para o que você pode fazer, né? Então, isso é muito legal. Quando você tem o autoconhecimento e já está nesse processo de autoeducação, você poupa algumas coisas, porque você já consegue identificar situações, você já tem uma clareza maior, e isso faz toda a diferença na hora de lidar com o seu filho, na hora de ser modelo, na hora de ser exemplo para ele, né? Porque a gente fala muito disso, né? Que as palavras, que o que a gente diz é importante, mas são os exemplos que arrastam, né? Então, quando a gente consegue se acalmar, a gente consegue buscar a solução ao invés de focar no problema, a gente está sendo modelo para o nosso filho, né? Então, é importante olhar para isso, mas não é fácil. Não é fácil. Eu acho super importante isso que você está falando, de que não é fácil, porque é algo também que a gente gosta de deixar muito claro, né? A educação consciente, positiva, ela dá trabalho, gente. Ela é muito mais trabalhosa para nós adultos, porque requer nosso esforço, requer que a gente se empenhe, porque tem muito mais a ver com a gente do que com a criança, né? Com o nosso comportamento, com a mudança em nós mesmos do que com a criança. E mudar não é fácil, né? Não é fácil, é um processo que a gente precisa também ter compaixão, autocompaixão, e entender que é um caminho possível. É difícil porque a gente sai do piloto automático para começar a fazer algo totalmente diferente do que nós conhecemos, da forma como nós fomos educados. Então, sair do piloto automático
Não é fácil mesmo, mas o que a gente tenta trazer para vocês e mostrar que é possível, mas que a gente precisa se empenhar mesmo, porque é uma mudança que só depende de nós. Por isso que a intenção é muito importante. Uhum. A gente ter em mente como foco essa intenção. Sempre falar qual que é a minha motivação aqui, de ser um adulto, né, que o meu filho precisa, que os nossos alunos precisam, que as crianças, em geral, precisam, né? Uhum. E quando a gente pensa nisso, para mim fica muito claro o quanto o buscar um mundo melhor tem a ver com isso. Eu falo muito, né, que quando a gente se autoeduca, se autoconhece para educar o outro, a gente já está tornando esse mundo melhor, porque essas crianças são o futuro, né, que a gente tanto quer que seja melhor. Então, eu acho que não tem outro caminho, começa por nós, né? E daí eu acho que a gente entra no segundo ponto, que a gente foi do primeiro para o terceiro, né? E agora a gente entra no segundo, que é falar um pouquinho da questão das diferenças entre a educação tradicional e a educação positiva, né? Eu acho que tem muito equívoco e até falta de informação, de conhecimento das pessoas com relação a essa questão da educação positiva, né? Até a Sabrina, que acho que está aqui ainda, ela compartilhou comigo, não sei se ela chegou a compartilhar com você, algumas pessoas falando da educação positiva, né, que é permitir a criança a fazer tudo que ela quer. É um olhar equivocado realmente, né, do que é isso, porque a educação tradicional é a educação que a maioria de nós tivemos, que é com base no autoritarismo, nos castigos, nas recompensas. Essa é uma educação que vem de lá de trás, né? E que a maioria de nós tivemos, que a gente não foi ouvido, que a gente não foi acolhido, né? Que a gente era bastante submisso, tínhamos que ser obedientes, não dar trabalho, não mexer em nada. Um mini adulto, né? Como a gente estava falando antes. Então, é uma educação com base em algumas ferramentas que a educação positiva não considera interessantes para desenvolver as habilidades de vida que os nossos filhos precisam, que os seres humanos precisam para lidar com a vida lá na frente. Então, a educação positiva, ela preza sim pelo acolhimento, pelo amor, mas ela preza também pelos limites, né? Só que tem uma grande diferença com relação a isso. Esses limites, eles são colocados e não impostos de forma gentil e firme, porque toda criança precisa de limite, porque ela não sabe, ela está conhecendo o mundo, então ela não tem clareza até onde ela pode ir, até onde ela não pode, como que ela se relaciona com as pessoas, uma forma educada, uma forma respeitosa. Então a gente, enquanto adulto, precisa sim ter esse papel de autoridade, né, com os nossos filhos, com as nossas crianças, que é diferente de ser autoritário. Então, as pessoas, quando a gente fala da educação positiva e consciente, as pessoas confundem com permissividade. E não tem nada a ver com isso, né? Eu vejo como eu não vi a Sabrina não compartilhou comigo, não, mas é uma coisa que eu vejo que tem muita confusão, né, da educação consciente e positiva com ser permissivo. E muita gente até tem medo de ir por esse caminho e cair na permissividade. Uhum. É um mito, mas eu vejo que é uma linha tênue quando não se tem conhecimento dos conceitos dessa abordagem, né? Quando não se sabe muito bem, não se tem muita orientação. E aí começa a achar que ser uma educação positiva, ser consciente e tal, tem a ver com, então eu não posso, eu tenho que deixar meu filho fazer o que ele quiser, eu tenho que falar mansinho com ele,
eu Vou tenho passar a mão na que. cabeça dele. E assim, eu vejo que isso é muito mais uma falta de informação de pessoas que ouvem falar e aí se Uhum, posicionam sem saber o conceito que está por trás uhum, disso, né? Que não são só ferramentas, mas que tem estudos, né, da neurociência e vários outros embasamentos que dão suporte a essas ferramentas. Que não uhum. é só usar a ferramenta. Travou aí para vocês também? Voltou. Você travou Voltou. rapidinho, mas voltou. É, você também, mas tudo bem. Uhum. Então, é ter consciência e saber desses conceitos, do que está por trás disso, né? Que é Uhum. aí a firmeza e a gentileza, os limites seguros, o respeito mútuo, né? Quando eu me respeito e também respeito a criança, eu respeito os meus limites e eu coloco isso para a criança de uma maneira respeitosa. Quando eu me ouço, mas eu também ouço o ponto de vista da criança. Uhum. Então, é tudo isso, uma negociação, né, com a criança ali para entender o que é bom para ela, mas o que é bom e aceitável para mim também. Uhum. Então, Porque tem uma diferença muito grande e que as pessoas, como tem muita gente falando sobre isso, e tem muita gente que não concorda, uhum, acontecem esses equívocos, uhum. E né? tudo bem não E manter concordar, um né, Thaís? equilíbrio também. Não, tudo bem. Cada um sabe o que é bom para sua família, o que funciona, aquilo que acredita, né, Tabata? Uhum, Porque também não adianta querer, então tá, eu vou educar meu filho de forma positiva, sem acreditar nisso, uhum. Só porque né? Só porque estão se falando muito nisso, né? Fica sem sentido e você também não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Mas eu acho que é legal. Eu, pelo menos, faço isso, né? Eu só falo de coisas que eu estudo, que eu tenho certeza, e isso é em todas as áreas, entendeu? Por exemplo, Uhum. política, eu não me meto muito, porque eu confesso que eu não sou a entendedora da política, entendeu? Então eu não vou falar sobre isso. Agora, você falar que a educação positiva é permissiva e tudo mais, é porque realmente você não tem conhecimento suficiente para falar sobre isso, né? Então, vai de você escolher se você quer construir isso junto com seu filho, né? Através do respeito que você estava falando, porque para chegar nesse ponto, eu acho que existe uma desconstrução daquilo que a gente viveu para construir algo novo, para construir um caminho novo. E você precisa ver sentido nisso, né? Porque tem pessoas que foram criadas dessa forma, de uma maneira mais autoritária, submissa, que acredita que esse é o caminho e tudo bem, né? A gente não pode querer mudar a pessoa só porque a gente acredita numa coisa diferente. Não, vem cá, você precisa ver isso. A educação positiva não fala nada disso. Não faz sentido para a pessoa. Você não vai conseguir obrigá-la a fazer algo que não tem sentido para ela, né? Então tá tudo bem não concordar, mas conheça, né? Para você poder optar de uma forma mais consciente. Não é isso que eu quero ou não é isso que eu quero, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Quantas vezes a gente ouve, né, Tabata? Mas eu apanhei na minha infância e sobrevivi. Porque isso hoje em dia não pode fazer nada com a criança, porque eu ficava de castigo, eu apanhava e tô aqui, eu não morri não. E aí esses dias alguém até da minha família falou isso comigo, e aí eu falei assim, não, tudo bem, é o seu ponto de vista, mas o que você tem que refletir você está criando seu filho para sobreviver, Uhum, né? Porque tudo bem, você apanhou, você isso, e apesar disso, né? Você é um adulto honesto, bom e tal, tudo bem.
Mas assim, você quer criar Apesar seu de, filho né? para apesar de, ou por causa da infância que ele teve, por causa da educação que você deu, ele é quem ele é hoje. Uhum, Então, exatamente. não tem problema, cada um, assim, a gente nunca aqui deixou sempre isso muito claro, não falamos de certo e errado, a gente não fala você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. A educação positiva e consciente é para quem quer educar de forma diferente, para as pessoas que não veem mais sentido em educar com base no autoritarismo, nas palmadas, nas punições, no cantinho do pensamento, nas recompensas. É para essas pessoas que a gente fala, né? Então, jamais a gente fala aqui de certo e errado, de você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. A gente mostra alternativas que a gente acredita nelas, que a gente acredita que são, né, os melhores caminhos a seguir, as melhores opções que a gente tem, com base no que a gente acredita que é o melhor, E que com tem um base na visão que nós embasamento temos da infância. Sim, por com trás embasamento, disso, claro, né? né? Sim, inclusive, né, eu e a Thaís somos certificadas, né, pela PDA, que faz certificações em disciplina positiva, né? Então a gente estuda para isso, a gente lê bastante sobre isso, então não é simplesmente estamos aqui falando sobre uma teoria linda. Não, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida que você quer seguir. E a gente estava. Ah, então, um mosquitinho chato aqui de novo, fica me incomodando. E como toda mudança que a gente estava falando, leva tempo, é um processo, e para que ela seja de forma eficaz, duradoura, a gente precisa praticar, né? Então, é o pouquinho por dia, né? A Thaís falou aí das ferramentas e tal, existem muitas ferramentas, 52 ferramentas diferentes para vários tipos de situações, mas a gente não consegue aplicá-las todas de uma vez. A gente sempre precisa olhar para aquela que a gente acha que vai funcionar e entender realmente de fato como funciona aquilo na prática, né? Dar um tempinho para a gente assimilar aquilo, um tempinho para o nosso filho assimilar, porque leva tempo, então é a prática que leva à perfeição, né? Então, essa mudança, ela vai se tornando cada vez mais consciente e mais tranquila e leve a partir do momento que você pratica realmente, né? E o mosquito tá aqui. Se vocês virem eu fazendo assim, ó, porque eu vou querer matar esse mosquito. E aí, gente, acho que é legal a gente falar do nosso quarto ponto, que a gente bate muito na tecla também, que é o autocuidado. Esse, para mim, também é algo muito, assim, especial e fundamental, porque a gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz para poder cuidar do outro. Como que a gente quer que o nosso filho seja feliz, seja saudável, tenha saúde, se ele olha para a gente e vê a gente reclamando do nosso trabalho, e vê a gente sempre doente, e vê a gente sempre fraca, e vê a gente sempre indisposto, e vê a gente sempre de mau humor. Como? Se aqui a gente está falando sempre que nós somos os exemplos para os nossos filhos. É aquela tal coisa, a fala não é coerente com as nossas atitudes. Não tem como. Então, não é egoísmo cuidar de você. Não é ser negligente com o seu filho cuidar de você. É claro que existe um limite. Nós não estamos falando deixar, abandonar o filho para você ir fazer as suas coisas. Não. Tudo tem um limite, mas assim, você fazer um exercício físico, você se alimentar de forma saudável, você, principalmente as mulheres, né? Você cuidar da sua aparência, do seu cabelo, que isso são coisas mais que mexem mais com a nossa autoestima, né? Porque quando a gente se torna mãe, às vezes a gente se sente
com um corpo diferente, a gente se sente mal fisicamente quando a gente se olha no espelho. Então, cuidar disso também é importante, né? Do cabelo, da unha, da pele, enfim. Isso não é egoísmo, vai te ajudar a se sentir melhor para você poder passar essa imagem para o seu filho, que você se gosta, que você gosta do que vê, que ele não foi a causa, porque muitas vezes, né, a gente mesmo não querendo, a gente pode passar para o nosso filho que ele é o motivo pelo qual o nosso corpo agora não tá tão legal, que a nossa barriga não é mais a mesma. A gente nunca mais vai ser a mesma depois dos nossos filhos em todos os sentidos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, cuidando da gente, né? Uhum. Sim, exatamente. A gente é o espelho para eles. O Flávio E tá falando. descobrir, né, Tabata, aquilo que nos conecta com a gente mesmo. Uhum. Porque atividade física, tudo isso é muito importante. É importante a gente se cuidar e, para as mães, principalmente, mostrar isso para os filhos, né? A importância de se cuidar para que eles entendam que para que isso também seja importante para eles, né? E a gente descobrir aquilo que a gente gosta de fazer, né? Aquele momento que é seu, né? Se for aí, né, se arrumando, se for lendo um livro, conversando com uma amiga, ter esse momento não significa, é o que você disse, abandonar a criança, deixar de ter os cuidados com a criança, não tem nada a ver com isso. É a gente se organizar ali na rotina para que a gente também faça parte dela. Né? Eu não tenho filhos, mas se eu não organizo a minha rotina, eu tenho a tendência, eu sou workaholic, então eu tenho a tendência de trabalhar demais, e aí eu começo a cuidar da casa, trabalhar, olhar para as coisas do meu marido e cuidar do cachorro e fazer isso, e ligar para minha mãe e cuidar dos problemas de um de outro. Que se eu não organizo uma rotina e me coloco nela, eu não olho para mim, eu não faço uma atividade física, eu não leio um livro, eu não vejo um programa na televisão que eu gosto. Então, passa por aí, entender também do que a gente gosta, do que é importante para a gente e se organizar para isso. Porque a gente costuma colocar desculpas, né, Tabata? Também. Super. Inclusive, a gente joga esse peso, muitas vezes, em cima da criança, né? Eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar dele, como que eu vou fazer alguma coisa se eu tenho que cuidar dele, né? E eu acho que isso cai... cai não, né? Tá diretamente relacionado à questão de paciência, né? Quando a gente abre caixinhas, né? A gente pergunta quais são as principais dificuldades que vocês têm, só quer ter paciência. A paciência, gente, ela vem justamente com isso, de uma recarga que você tem com você mesma, de um olhar que você tem para você mesma, porque daí você consegue se desvencilhar das outras coisas, olhar só para você, estar inteira para poder voltar para os seus filhos, para poder voltar a cuidar da sua casa, do seu marido, enfim. Então, para você ter mais paciência, você precisa olhar mais para você, porque se a conta não fecha. Entendeu? Você só cuidar do outro. Essa conta não vai fechar nunca. Entendeu? Então, se cuide para que você possa cuidar melhor do seu filho, para que você possa cuidar melhor das suas relações, das suas coisas. Isso é extremamente importante, né? E eu sinto muito por quem pensa que muitas vezes isso é falta de responsabilidade, onde já se viu ir na academia e deixar o filho com a avó, né? Enfim, eu acho que a gente precisa desconstruir essas ideias também, para a gente poder deixar claro para as pessoas que a gente precisa ter saúde mental, emocional, física, para poder cuidar do outro. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. A Sabrina está falando aqui que sempre lembra de você falando, escolha suas batalhas. E o quanto é importante isso. E ela está dizendo que quando passou a se cuidar mais, a relação com os filhos dela melhorou muito.
Claro, porque a gente né? tira esse peso de cima deles, né? De que eu não posso fazer algo por causa deles. E aí envolve um monte Uhum. de outras coisas, né? De você ter essa rede de apoio, que eu falo tanto também, né? De ter pessoas que te apoiem nisso, que você converse com as pessoas ao seu redor para que elas te ajudem a olhar para isso, a olhar para você, a entender que não é só a criança que importa, você também importa, Uhum. porque a gente está falando aqui, nós somos os exemplos para eles, né? Então, se a gente não faz aquilo que a gente gosta, então, por exemplo, se você está num trabalho que você não curte, vai se programando, né? Vai olhando para isso. Não estou falando para você sair do seu trabalho, mas vá planejando o que você quer fazer. Olhe para isso, porque a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, certo? A gente sai de casa, deixa os nossos filhos, deixa a nossa casa, né, para trabalhar. Então, se você sai e seu filho vê que você está indo para uma coisa que é um sacrifício para você, é essa crença que você vai estar criando nele, que trabalho é um saco, que você só trabalha para ganhar dinheiro, né? E aí, quando ele crescer, ele vai querer trabalhar? Ele vai saber que é importante, porque é através do trabalho que você ganha dinheiro só, né? E eu acho que a gente Uhum. precisa ver muito além disso. Então, são crenças que a gente também já vai criando nos nossos filhos, né? Uhum. E aí, para finalizar, que o nosso tempo já está acabando, a gente vai trazer o quinto ponto, que também é o último, mas não é o menos importante, se não o mais Uhum. importante, que é a conexão que a gente tem, o vínculo que a gente cria com os nossos filhos. Tudo isso que a gente está falando aqui, né, de cooperação, de ter esses momentos com os nossos filhos, é com base no vínculo e na conexão que a gente cria com eles, né? A gente precisa ter clareza disso, né? O quanto a gente está se dedicando a criar esses vínculos, a criar essa conexão com as nossas crianças, porque é através disso que elas também vão se sentir amadas, respeitadas, ouvidas, né, por nós. E aí elas vão cooperar Uhum. muito mais facilmente, né? A gente não vai precisar Uhum. obrigar, a gente não vai precisar castigar, porque elas vão entender que elas são consideradas, que elas são respeitadas, que elas não são o trabalho, né? Que elas são pessoas, porque muitas vezes a gente, sem perceber, tá, gente? Automaticamente a gente olha a criança como um trabalho andando dentro de casa, né? Assim, ó, ai, lá vem, vai dar trabalho, Uhum. né? Então, acho que é importante a gente olhar para isso, né? Quanto mais a gente consegue estreitar esse vínculo, estreitar essa conexão, mais fácil vai ficar para a gente levar essa educação de uma forma mais leve, levar os nossos dias de forma mais tranquila. E eu prezo muito por isso, sabe? Eu acho que não precisa ser pesado do jeito que muitas vezes a gente acredita que é, muitas vezes do jeito que os outros acreditam. Por exemplo, assim, eu levo eles na natação, né? E aí, na hora que eles saem da natação, eles estão eufóricos, entendeu? Para trocar de roupa, e eu nem dou banho neles na natação, eu só troco de roupa e vou embora. E aí a gente no banheiro, muitas vezes um tá pulando, aí eu falo, filho, calma, vem aqui, coloca, nananã, e o outro tá correndo, que não sei o quê. E aí as pessoas olham e falam, ai, dois é difícil, hein? E assim, realmente não é fácil. Não vou falar, não, é super fácil, imagina que é isso. Não, eu falo assim, pra entrar ali no clima que a pessoa, né, já passou a pior fase. Mas assim, de boa. Eu entendo que eles acabaram de sair de uma coisa que estava legal para eles, que eles estão eufóricos, eles querem brincar, eles querem. É igual você falou, é criança, tá em movimento, entendeu? Ser Então eu criança, né? entendo isso, né? Mas só que para Uhum. algumas pessoas a criança é um trabalho. Ai, que difícil, que trabalho que dá. Dá trabalho, claro, né? Também não vou ser hipócrita de dizer que não dá trabalho. Dá, mas é o nosso olhar, é a forma de enxergar a infância, é a forma de enxergar a criança que faz toda a diferença. Porque se eu ficar só focando Uhum. nisso, ai, dá trabalho, nossa vida é difícil, tudo que a gente foca cresce.
Sim. Então, E na verdade, né, Tabata, o que a gente tem que ver é que o trabalho, educar é o trabalho, uhum, não a criança, né? uhum, A criança ali é um ser humano. Entender também que a gente até já falou muito sobre isso, dos seus comportamentos, das suas fases de desenvolvimento, torna tudo mais simples, porque a gente uhum, começa a ver que é um ser humano se desenvolvendo, que não é nada pessoal, que faz parte da vida. Agora, o uhum, trabalho é educar, né? A educação em si é que é o uhum, trabalho e que a gente precisa se empenhar e que realmente dá trabalho se a gente quiser fazer bem feito. Se a uhum. gente quiser né, que tenha aí bons frutos. Então é Exatamente. algo que requer mesmo trabalho, paciência, empenho da gente, Uhum, porque se a gente quiser tudo que a gente quer fazer bem feito, dá trabalho, uhum. gente. Né? Minha sogra Mas entrou quantas aqui. coisas. Só deixa eu Ah, falar oi olá, pro Arthur e pro Léo. Acho que eles estão vendo. Oi, meninos. Desculpa, olá. pode falar. Imagina. Então, assim, eu falo, esses dias até fiz um post falando isso, que a conexão, ela é a premissa básica da educação positiva. Sem a conexão, a gente não consegue fazer nada, Uhum, porque se não tiver a conexão, vira manipulação, uhum, exatamente. né? E A a forma de conexão é algo olhar. genuíno, né? É algo genuíno, algo legítimo que vem de dentro, que é mesmo esse fortalecimento do vínculo e que é algo que todos os nós, seres humanos, desejamos muito na nossa vida, em todas Uhum, as nossas relações, ter conexão, uhum. né? Com os E, nossos pais, com os nossos parceiros, com os filhos, né? sim. Com os nossos amigos. E Então, a dependendo conexão, E pode dependendo da falar. forma como a gente olha tudo isso, né, a gente se distancia dessa conexão. Então, se a gente só foca no trabalho que a criança dá, se a gente só foca nas dificuldades que cuidar do outro exige da gente, a gente se desconecta, a gente se Uhum, afasta ao invés de se aproximar. Né? Então, uhum, é importante olhar para isso e prestar atenção qual é o foco que a gente tem dado para a educação das nossas crianças? No que a gente tem focado? Porque isso vai fazer diferença na hora da gente se conectar com essa criança. Por exemplo, numa situação de birra, quanto mais conectada a gente estiver com a nossa criança, mais fácil vai ser para ela sair desse processo. A gente não vai precisar uhum. ficar obrigando, para de chorar, engole esse choro. Se a gente está conectada a ela, no que ela está sentindo, se a gente está conseguindo identificar o que está por trás daquele comportamento, por que ela está tendo aquela explosão emocional, vai ficar mais fácil da gente tirar ela daquela situação e de nos tirar daquela situação que muitas É, vezes, se é em público, nos incomoda, né? e é importante a gente se conectar com a gente mesmo, para Uhum, entender esses incômodos. Por que, que eu tenho esses incômodos? Por que, que eu me sinto tão desafiado nesses momentos? E isso uhum, depende da conexão que a gente tem com a gente, do quanto a gente está ali presente no momento, com a criança e com a gente mesmo, né? Quanto a gente se conhece. Então, a conexão, ela é a base de tudo que a gente falou. Tudo uhum, a gente precisa estar conectado com a gente, com a criança, no momento presente, para resolver a situação e não uhum, focar só no problema, porque quanto mais a gente foca no problema, mais potencializa, né? uhum, E eu acho que o mais bonito disso tudo é a gente ter a consciência da potência que a gente tem quando a gente consegue se conectar com a criança, né? E trazer esses princípios para a vida dela. Isso é muito potente. Quando a gente pensa que está educando um ser humano para o mundo, uhum, né? Quando a gente pensa no que o mundo vai ser, na sociedade que a gente quer, nas mudanças que a gente quer.
né? Uhum. Então Com começa na certeza. gente, sempre vai começar em nós, Qualquer mudança né? que a gente quer na vida, qualquer coisa que a gente queira mudar, começa através da gente. Ninguém muda o outro. A gente Uhum, consegue, porque o que a gente faz reflete no outro. Então, se a uhum, gente começa a transformação por nós mesmos, vai refletir no outro e, consequentemente, o outro vai mudar. Mas não é porque a gente mudou o outro, é porque nós mudamos as nossas atitudes e isso refletiu no outro, na forma de uhum. chegar para o outro. A nossa mensagem chega diferente para o outro, né? E principalmente com as nossas crianças. Então, se, para fechar, né? Se você está passando por uma situação desafiadora com seu filho, se ele está tendo um comportamento que antes ele não tinha, ou se está muito difícil alguma coisa aí na sua casa, antes de olhar para ele, olha para você. Como que você Uhum, está nesse momento? O que que você está sentindo nesse momento? O que está acontecendo na sua casa nesse momento? Como que está o seu relacionamento com o seu parceiro e com as outras pessoas que moram na sua casa nesse momento? Depois dessa análise, aí sim você olha para o seu filho e aí você vai uhum. entender, poxa, eu acho que tem, o buraco é mais embaixo, né? Então Sim. faz toda a diferença. Só então para a gente fechar de forma para ficar mais claro para todo mundo, quais são os 5 pontos aí, né? O top 5 da educação positiva. A gente falou então que o primeiro deles é ter claro qual é a nossa intenção ao educar nossos filhos, qual é a mensagem que a gente quer passar para eles. 2, é a diferença entre a educação tradicional e a educação positiva. Vocês precisam ter claro para vocês quais são essas diferenças e qual delas faz mais sentido para a educação que você quer dar para o seu filho, o que, que você quer construir, né, de futuro aí para o seu filho. 3, autoconhecimento e autoeducação. 4, autocuidado. E 5, conexão. Então, são esses pontos todos que a gente considera importante. Não podemos dizer que são os mais importantes, porque tem muitos outros, né, que também fazem parte, mas que nesse momento a gente considera o sustento para a gente levar essa jornada de uma forma consciente, tá? E Uhum. aí, eu e a Thaís queremos agradecer vocês por estarem conosco durante todo esse tempo aí, né? Por nos acolherem, por trocarem ideias com a gente, foi muito legal. Queremos vocês aí em 2021 com a gente. E pensa, é possível sim educar de uma forma firme e gentil ao mesmo tempo. Vem com a gente que a gente está sempre falando sobre isso, né, Thaís? É isso mesmo. A mudança é ter sempre em mente que a mudança começa em nós, né? É focar no controle do nosso comportamento, né? E entender que nós somos o exemplo, somos o espelho para as crianças e quanto, se fizer sentido, né, para vocês virem com a gente, né? A gente está aqui sempre de mãos dadas com vocês, orientando, pode chamar, a gente está sempre respondendo vocês, ouvindo, né? Com a nossa escuta sempre empática. Venham com a gente em 2021, seguiremos nessa jornada consciente. Quem ainda não está lá no nosso canal, se inscreva. Toda quarta a gente compartilha com vocês conteúdos novos e exclusivos. E hoje a gente vai colocar lá o resumo dessa live de presente para vocês. Quero agradecer a Tabata pela parceria, por caminhar junto comigo, dividindo, né, aí os mesmos valores, as mesmas ideias. Foi mesmo um encontro muito gratificante para mim nesse ano. Quero agradecer todo mundo que está sempre aqui com a gente também, nos acompanhando, partilhando com a gente sobre aquilo que eles vivenciam e que depositam na gente essa confiança, né, de poder ajudar em situações ali com seus filhos. Para a gente é muito importante essa confiança que vocês têm em nós. Muito obrigada. Um fim de ano maravilhoso para todo mundo.
né, que estejam aí em união com as famílias, com muito amor, com muita conexão e muita paz. E sigamos aí para 2021 juntos. Sim, boas festas, pessoal. Thaís, muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Fiquei muito feliz de ter essa parceria com você e continuemos aí em 2021. Vou atender tocando aqui, a campainha. Imagina. Foi um encontro muito legal. Eu acho que é isso que a gente precisa olhar também, né? Quando a gente está falando de olhar os pontos positivos, né? Desse ano tão difícil que a gente viveu. Focar nessas questões, nesses encontros que a gente tem com as pessoas, na possibilidade de ter uma conexão maior com os nossos filhos, porque a gente também ficou mais tempo próxima deles, né? Então vamos focar, que é uma das premissas também aí da educação positiva, nas soluções, né? Ao invés de focar nos problemas. Os problemas, eles acontecem, eles vão aparecer sempre. Nós nunca vamos conseguir evitar todos. Então, por isso que quando surge algo na nossa vida, a gente precisa olhar para o que a gente pode fazer com aquilo. O que eu preciso aprender com isso, né? Por mais que seja bastante desafiador, às vezes as pessoas passam por situações de doenças graves, né? E muitas vezes elas ficam... Por que isso está acontecendo comigo? Sofrendo e se martirizando por isso, ao invés dela parar e pensar o que eu preciso aprender com isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mas no sentido de que o que eu posso aprender com isso? O que eu vou o que tem de positivo nisso, apesar de tanta dor, de tanta tristeza? Né? A gente foca na solução e aí a gente foca no que é possível fazer. Né? Então a gente começa a ver a luz no fim do túnel, e isso faz toda a diferença. Então acho que também é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Foi um ano difícil, foi um ano desafiador, tá todo mundo meio de saco cheio de tudo isso, tá? Eu também estou, acho que a Thaís também está. As nossas crianças estão sofrendo demais da conta com tudo isso, né? Até mais do que nós. Mas e aí? O que a gente aprende com isso? O que a gente pode levar para 2021, né? Já que tem essa mensagem de ano novo, de vida nova. Então, o que a gente pode fazer de diferente nesse ano que vai começar? Vamos focar em soluções a partir de agora, ao invés de focar só nos problemas? Beleza? Vamos lá. E no fim, acho que nem caiu a live. Não sei se o Instagram tá dando mais tempo ou se eu entrei mais tarde. Sei lá. Enfim. Então, gente, obrigada por estarem aqui. Thaís, muito obrigada. E a gente vai se falando e se vendo. E, gente, quem assistir até o final, compartilhem com outras pessoas que vocês acham que pode ser importante, que vão gostar de ouvir sobre isso, que vai abrir um pouco mais a mente sobre a educação positiva. Compartilhem, nos ajudem. E é isso. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, pessoal, por tudo. Vamos seguir aí em 2021 focando em soluções. Tá bom? Boas festas para todo mundo. Um beijo. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.